Mais uma ação envolvendo a crise de saúde no Amazonas chega ao Supremo Tribunal Federal. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, entrou com um pedido para que o governo federal seja obrigado a apresentar em no máximo 24 horas o planejamento para disponibilizar oxigênio para os estados da região norte. E quem tem os detalhes para a gente é Manuela Borges. Boa tarde, Manu. O que mais esse senador pede? Muito boa tarde, Evelyn. Além desse planejamento, especificando todo o processo de logística, de compra e distribuição do oxigênio, principalmente para a região norte do país, o senador Randolfo Rodrigues ainda pede na ação o afastamento imediato do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O senador acusa o ministro de ter cometido diversos erros, levando à morte mais de 210 mil brasileiros. E ontem, 7 pessoas internadas por causa da Covid-19 morreram no hospital de Coari por falta de oxigênio. O Tribunal de Justiça do Amazonas deu prazo de 48 horas para que o governo estadual devolva 155 cilindros de oxigênio devidamente abastecidos para o município que fica a 360 quilômetros de Manaus. Acompanhe na reportagem. A decisão veio em menos de 24 horas. De acordo com a ação, o município de Coari enviou 155 cilindros para serem reabastecidos em Manaus entre os dias 9 e 13 de janeiro. Mas os compartimentos foram retidos pela Secretaria de Saúde da capital. A Prefeitura de Coari acusa o governo de Manaus de distribuir parte dos cilindros da cidade para as unidades básicas de saúde da capital amazonense. Enquanto isso, a ação da Prefeitura de Coari alega que a rede pública de saúde do município conta com apenas 4 cilindros para oxigenar 15 pacientes que fazem uso contínuo do produto. O juiz Fábio Alfaia deu 2 dias para que a Prefeitura de Manaus devolva os 155 cilindros abastecidos com oxigênio. Em caso de descumprimento, o magistrado determinou multa diária de R$100 mil, com limite máximo de até 10 milhões. Respondem pela ação tanto o secretário de Saúde de Manaus como a empresa White Martins, que possui contrato de fornecimento de oxigênio com o município de Coari. De um lado, a Secretaria de Saúde de Manaus alega que a culpa é da White Martins, que atrasou na entrega do oxigênio. De outro, a empresa informa que o produto tem sido entregue diariamente e que a responsabilidade de distribuição é da administração municipal. Após a judicialização do caso, 40 cilindros de oxigênio foram entregues, com 13 horas de atraso. Tarde demais para 7 pessoas que morreram asfixiadas no hospital de Coari. Em Iranduba, região metropolitana da capital, a falta de oxigênio também foi a causa da morte de pacientes com Covid. Para auxiliar o abastecimento no estado amazonense, caminhões enviados pelo governo da Venezuela chegaram a Manaus, com mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio. Em outra frente, comunidades indígenas começam a ser vacinadas. Na aldeia de Umariaçu, que fica em Tabatinga, a 1.100 quilômetros de Manaus, o enfermeiro Eusimar Tanata, de 45 anos, recebeu a proteção. O indígena perdeu a esposa para o coronavírus 1 mês atrás. E hoje foi o dia mais importante da minha vida. É um dia importante ao combate ao Covid. Eu não consegui salvar minha esposa porque na época não tinha vacina ainda. Mas se tivesse, tinha salvado a vida dela. Mas com isso, eu com certeza vou fazer de tudo para salvar outras vidas. Relatórios da Força Nacional do SUS, convocada pelo Ministério da Saúde para atuar em Manaus, revelaram que desde o dia 8, o governo federal foi informado sobre o desabastecimento de oxigênio na capital amazonense. No entanto, o quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde foi bem inferior à demanda, para evitar a morte de pacientes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem 15 dias para dar explicações à Procuradoria-Geral da República.